No caminho da prosperidade de hoje, nós vamos falar sobre prosperar sem medo. Prospere sem medo. Sabia que tem muitas pessoas que têm medo de prosperar? Talvez você seja uma delas e nem saiba. Mas antes da gente começar, para você que não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Baitello e há 24 anos ajudo pessoas como você a prosperarem, mudarem a sua mentalidade, fazerem um pacto com a prosperidade. Aliás, eu sou o mentor do Pacto com a Prosperidade. Ao longo desse vídeo eu vou te falar o que é esse pacto. E se você quiser, me segue aqui, ó, no Instagram, tá? Tem muito conteúdo para sua prosperidade lá. Bom, você sabia que tem muitas pessoas com medo de prosperar? Sim. Eu já ouvi muitas pessoas falando para mim assim, pessoas que eu atendo, né? Que eu atendi e atendo do mundo inteiro, online, falando assim, professor, olha, eu tenho muita vontade de prosperar financeiramente, no amor, né? Na parte espiritual, eu tenho vontade de prosperar. Aliás, são 7 áreas da vida lá no Pacto com a Prosperidade que a gente prospera. Mas imagina só se eu prosperar financeiramente, os meus irmãos, os meus amigos, ou o ladrão vai querer tomar de mim. Presta atenção. Essa é uma pessoa mais consciente desse tipo de barreira, desse tipo de pensamento, né, que faz com que ela tenha medo de prosperar. Tem outras pessoas que não conseguem prosperar por mais que queiram, elas tentam, não conseguem, porque a mente subconsciente, nós temos duas mentes, né, a mente consciente e a mente subconsciente, elas não conseguem prosperar porque a mente subconsciente está tão amarrada lá atrás, está tão escassa, que não deixa nem que essa pessoa, às vezes nem tente. Então, o medo de prosperar ele tem duas vertentes, essa subconsciente e a mais consciente. Agora, quero começar a tirar você dessa barreira. Milhares de pessoas já fizeram o pacto com a prosperidade e elas entenderam isso, mas eu vou te mostrar isso agora. Existe uma coisa que diz o seguinte, ó, se você tiver medo de prosperar, a escassez não tem medo de pegar. Vou te falar novamente, se você tiver medo de prosperar, a escassez não vai ter medo de te pegar. E aí nós entramos numa linha um pouquinho mais tênue, um pouquinho mais fina entre querer prosperar e não conseguir prosperar. Na verdade, a prosperidade e a escassez são a mesma coisa. Mas espera aí, professor Baitello, a escassez me deixa escasso. A prosperidade me prospera. Como é que são as mesmas coisas? Na verdade, elas estão numa mesma linha. Aqui está a prosperidade e aqui está a escassez. Depende de como você pensa. Depende de como você foi programado para isso. Depende de como você foi programada para isso. E aí, você começa a entender que ou você está próspero ou você está escasso. E o medo de prosperar só dá mais força para a escassez te escassar. Vou repetir. O medo de prosperar só dá mais força para a escassez te escassar. Mas, professor, como é que acabar com esse medo? Entendendo, de uma vez por todas, que você nasceu para prosperar. Deixa eu tomar um café aqui na xícara do Pacto com a Prosperidade. Que você nasceu para prosperar e... Você fala, mas professor Baitello, e a inveja? Falando uma coisa mais rasa, né? Ou seja, rasa e profunda ao mesmo tempo. E a inveja que as pessoas vão ter de mim se eu prosperar. Por exemplo, se eu tiver um bom casamento, as pessoas que vão olhar de fora e falar, eu queria ter um casamento como esse aqui, essa pessoa não merece isso não. Se você tiver dinheiro, pessoas vão querer o seu dinheiro. Não é assim. Depende de como você vai blindar a sua mente. Não tenha medo de prosperar. Vamos falar da inveja. Vamos falar do verdadeiro conceito da inveja. Você acha que o invejoso quer o que você tem? Não. Esse já é aqui para você acabar com essa questão de ter medo de prosperar. Ele não quer o que você tem. Não quer. Sabe por quê? Porque para ter o que você tem, o invejoso vai ter que fazer o que você fez para ter o que você tem. Então ele não quer ter trabalho. Esse é o verdadeiro conceito da inveja. Então, o invejoso ele só não quer que você tenha o que você tem. Só isso. Mas ele não quer o que você tem. Salvo algumas situações que a mulher... Então, vamos pensar que você é casado, é uma mulher, e a outra mulher quer o seu marido. Mas você sabia que ela não quer o seu marido? Como assim, professor? Está de olho no meu marido? Não. Ela quer viver a vida que você tem, mas se pudesse dispensar o marido que você tem, seria ótimo para ela. Então, ninguém quer ter o que você tem.
Até porque os desejos são totalmente separados, mas especificamente do invejoso é isso que acontece. Então, para que você vai ter medo de prosperar? Você vai a partir de agora absorver isso que eu estou falando e você vai ter uma vontade gigantesca, enorme de prosperar. E você sabendo agora que você nasceu para prosperar, na verdade você nasceu próspero. O problema é que entre 6 e 12 anos de idade, que eu sempre digo, você foi programado para não prosperar. Mas o medo de prosperar, o medo de ter coisas, aliás, tem gente que tem medo de prosperar nesse sentido também, ó. Tem medo de arriscar porque acha que não vai dar certo. Escassez pura. Você tem vontade de prosperar, mas você não prospera porque você tem medo que não dê certo? Então, essa é uma outra barreira. Então, quando eu digo para você não ter medo de prosperar, prospere sem medo, é para você prosperar sem medo mesmo. Porque, na verdade, você é um ser que está destinado a prosperar. Vou repetir. Você é um ser que está destinado a prosperar. Quando você foi criado por Deus, é isso que eu acredito, você foi destinado a prosperar. Sem nem pôr, nem tirar. Como minha mãe falava, nem sem pôr e sem tirar. O problema é que te enganaram. E agora colocaram todos os medos possíveis em você. Por exemplo, você que tem uma empresa, quer investir mais para crescer. Ai, é melhor, sabe, professor Bartello, não tentar, que vai que eu fique sem. Isso é um medo de prosperar. Você que quer investir num novo amor, falar, será que vai dar certo? Aí você nem tenta, porque você tem medo que não dê certo. Presta atenção. Você só vai crescer como ser humano quando você entender que você foi feito para prosperar. Por isso que eu levo milhões de pessoas todos os anos a fazer o pacto com a prosperidade. Porque quem faz pacto com a prosperidade volta, como diz a minha esposa, que é criadora do método de essência, a Fábio Baitello, volta à sua essência. Qual é a sua verdadeira essência? Ela fala que é prosperar. Inclusive o livro dela, que é a beleza de ser você. Beleza, a essência, a beleza de ser você. Sabe que a beleza de ser você? É você não ter medo de prosperar. Você tá com medo de algo que você foi criado para ser próspero. Você está com medo de investir? Tira esse medo e vai investir. E eu vou te falar. Aí você fala, mas professor, e se não der certo? Bom, tem vezes que não vai dar certo mesmo. Algumas vezes não vão dar certo. Mas se não der certo hoje, vai dar certo amanhã. Eu aprendi uma coisa. Antes de conhecer o que eu conheço aqui. Que eu estou te ensinando. Eu me arrependi muitas vezes de não ter arriscado. Mas me arrependi muito menos quando arrisquei e não deu certo. Por quê? Porque se eu arrisquei e não deu certo, pelo menos eu tirei a prova. Eu fiz. O problema é aquela dúvida que você fica. E se eu tivesse feito? Deixa eu te contar uma coisa aqui. O meu pai sempre falava, quando eu era pequeno, me arrependo de não ter comprado aquele terreno. Eu lembro de um terreno que meu pai comprou. Um terreno, ele era meio um barranco assim, mas ele era numa área que seria muito nobre. A gente já sabia que ia ser muito nobre. Eu tinha uns 10 anos de idade. E aí, ele ficou ali, vai, não vai, ele comprou o terreno, mas depois ele trocou por um carro o terreno. 5 anos depois, aquilo virou um condomínio, o carro, talvez, vamos falar em real, nem sei que moeda que era naquela época, custasse, sim, 30 mil reais. Que ele trocou pelo terreno, o carro. Ele ficou com o carro, a pessoa ficou com o terreno. Hoje o terreno no mínimo vale uns 5 milhões. No mínimo! Porque está dentro de um condomínio. Então este foi o arrependimento dele. Ou de ter feito ou de não ter feito. Aí você pode fazer um balanço. Mas eu vou tirar o seu medo de prosperar. Prosperar não é só dinheiro não, são 7 áreas da vida, como eu falo lá no Pacto com a Prosperidade. Mas prosperar é você fazer coisas. Começa a arriscar, começa a fazer e guarde isso, que isso aqui vai fazer toda a diferença na sua vida. É melhor você se arrepender por ter feito a se arrepender por não ter feito. Isso tirou todo o meu medo de prosperar antes mesmo de eu fazer um pacto com a prosperidade. E aí quando eu fiz um pacto com a prosperidade, obviamente isso foi embora completamente. Mas entende? Eu quero que você entenda de uma vez por todas. De uma vez por todas.
você vai prosperar agora sem medo. E outra coisa, você vai ficar na sua mente agora com essa frase e com esse pensamento. Tudo de melhor acontece comigo. É uma frase lá do Pacto com a Prosperidade. Não é uma frase para se repetir que nem papagaio, não é nada disso. É para você ter a noção e reprogramar sua mente que tudo de melhor acontece para você. Eu sei que muitas vezes você fica esperando o pior. Você fica esperando em dar errado. Ou estou errado. Não tô. Você fica fazendo algo já esperando dar errado. Eu lembro que o meu pai também, ele foi investir em algo. Ele falou assim, olha que mentalidade escassa essa. Eu vou colocar dinheiro naquele algo lá, mas se eu não perder já tá bom. Não. Eu vou colocar dinheiro naquele algo, né? Naquela coisa. Ou eu vou investir naquela coisa, qualquer coisa. Amor, sentimento, qualquer coisa, né? Ou então na questão financeira, eu vou investir naquele algo para vencer, para ganhar, para ter retorno. É assim que quem faz o pacto com a prosperidade e quem entende que o caminho da prosperidade é o pacto com a prosperidade, começa a fazer. Milhões de pessoas no mundo todo estão fazendo isso todos os dias. Por que você acha que aquele seu vizinho é próspero? Por que você acha que aquele vizinho é próspero? E você não consegue, porque são programações mentais. Você pode morar na mesma cidade, você teve uma família diferente da outra pessoa, essa família te programou para não vencer, a outra família programou para a pessoa vencer. Eu programo meu filho todos os dias, o Felipe de 7 anos, para prosperar. E quanto mais prosperado ele for, prosperado. Quem faz o pacto com a prosperidade é um prosperado. Quanto mais prosperado ele for, mais pessoas que estiverem ao lado dele vão se beneficiar. Porque a prosperidade... Por isso que eu não quero que você tenha medo de prosperar, porque quando você prosperar, a tua família vai ser beneficiada. O teu bairro vai ser beneficiado. O mundo vai ser beneficiado. Quanto mais você prosperar, mais vai ficar melhor para a vida de todo mundo. E olha, guarda essa outra frase, que aqui eu estou te tirando essa programação mental de medo de prosperar. Quanto mais próspero, mais perto de Deus. Quanto mais escasso, mais longe de Deus. Guarda isso. Se você está próspero, ou se está fazendo coisas para prosperar, você está na direção de Deus. Se você está escasso, você já sabe que direção você está, nem vou citar aqui. Então, eu quero que você entenda de uma vez por todas, a prosperidade é para você, você não deve ter medo de prosperar, e agora eu tenho certeza que você vai fazer coisas diferentes. Inclusive, se você quer conhecer o Pacto com a Prosperidade, aqui embaixo desse vídeo tem um link. Conheça o portal do Pacto com a Prosperidade. Vai entender o que é esse pacto, que pessoas do mundo inteiro estão fazendo. E vou te falar uma coisa. As pessoas estão entendendo que elas não só deixam o medo de prosperar, como prosperam abundantemente. Você quer prosperar? Eu vou te ajudar, tá bom? Lembre-se de duas coisas. A primeira, você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem o direito de prosperar. E a segunda coisa, eu determino a prosperidade na sua vida. E vai prosperar.